Olá, bem-vindos para essa mesa, outros formatos de discussão gravada no Congresso UFBA 2023, Arte, Agroecologia, Corpo, Natureza, Cultura, Ambiências e Desafios, com as pesquisadoras do Grupo de Pesquisa DC3, UFBA CNPq, Paulina Dagnino Ojeda, Sandra Corradini, Roberta Nascimento e Lela Queiroz. A presente mesa busca explorar uma partilha sensibilizadora pelo prismas das artes do corpo e ambientais das pesquisadoras, entre modos de investigação, fronteira de linguagens, modos de apresentação e recepção, atravessamentos da vida como arte, obra de arte, e da arte como labor na esfera das atuais crises sanitárias e climáticas e seus desafios pungentes para viver na Terra. A mesa segue a seguinte dinâmica: 4 exposições de falas gravadas in natura serão apresentadas. Lela apresenta Paulina Dagnino, que apresenta Sandra Corradini, que apresenta Roberta Nascimento, que apresenta Lela Queiroz. O nome dela é Paulina Andréa Dagnino Ojeda, mestra em dramaturgia corporal pela UFT do Chile, doutora em artes cênicas pela UFBA, pesquisadora em especialização em desenvolvimento regional sustentável do IF baiano, é migrante da América do Sul, nascida na Venezuela, nacionalidade chilena, residente no Brasil há 14 anos, mora em Uruçuca faz 8 anos, Serra Grande. Atriz, agricultora agroecóloga, doula, palhaça, tecelã, angoleira e mãe de 2. Vegetariana convicta, amante dos bichos, das plantas e das pessoas, principalmente das crianças. Sou uma mulher de traços indígenas andinos. Sou uma migrante da América do Sul. Nascida em Venezuela, de nacionalidade chilena, residente da Bahia há 14 anos. Por isso, o meu sotaque. Uso óculos para enxergar o mundo. Tenho um cabelo grande, de cor castanho escuro, e vários fios brancos. Olhos puxadinhos, de cor marrom mel. Minha cor de pele, amarela, acho. Tenho uma grande cicatriz no meu joelho direito. Tenho 1,60 m de altura. Do meu umbigo para cima, sou pequena e magra. Da cintura para baixo, sou grande e forte. E essa característica fisiológica é pura genética. Nada de academias. Detesto academias. Nada de cirurgias. Tenho pânico de instituições médicas. Tenho tanto medo dessas instituições que esse foi o forte argumento pessoal que encontrei para parir meus 2 filhos em casa. Experiências únicas que transformaram minha vida e que me proporcionaram a compreensão de minha corporeidade e ambiente. Espaço vazio? Não. Habitat. Lugar habilitado para ser habitado. Meu útero já foi habitado. Nas minhas entranhas, a pulsação celular gerou 2 seres humanos saudáveis, nascidos pelo canal vaginal. Já criei, pari, vi, plantei e comi placenta. As placentas deviam ser respeitadas e valorizadas. Ao final de contas,
todo mundo que está aqui, ou que passou pela existência humana no planeta Terra, teve sua placenta em sua aquática casa uterina. A Lela, a Sandra, a Roberta. E você que está me escutando também teve, lembra? Isso esse é um lugar comum à nossa condição humana. O útero, digo, órgão incrível, que cria territorialidades. É a Sofia Saragossin que fala disso, em seu artigo La geopolítica del útero, hacia una geopolítica feminista decolonial en espacios de muerte lenta. Continuo. Ao falar estas palavras, eu, minha corporeidade, territorialidade, está sentada na Pedra das Lavadeiras do Riacho Pancadinha, um afluente do rio Água Preta, que, por sua vez, faz parte da bacia hidrográfica do Rio Almada, aqui, no sul da Bahia. Nestes momentos, estou recebendo uma doce e forte massagem nos meus pés da água. Não posso correr, só sentir. Me sinto leve e livre. Meus líquidos fluem com esta água. Minhas células pulsam. Eu inalo oxigênio e exalo carbono. Para mim, que já vivi em 3 metrópoles, Caracas, Santiago e Salvador, o oxigênio puro é um tesouro, um verdadeiro prazer meditativo. E foi isso que me cativou da Costa do Cacau, a presença de evidentes remanescentes da Mata Atlântica. Inserida neste ambiente, consigo me expandir. Ao me adentrar nesta floresta tropical, encontrei as cabrucas, Sistema Agroflorestal de Cultivo do Cacau. Ai, o cacau foi uma grande descoberta no meu trajeto. Você devia experimentar o cacau in natura, se lambuzar, surpreender suas papilas gustativas, assim como também conhecer a flor do cacau. Desculpa, quis dizer flor do cacau. Ela é linda, bem pequenininha. Você também deveria conhecer uma cabruca, as grandes árvores que aí moram e as outras espécies que habitam cada uma dessas árvores. Você já viu uma árvore despencada na mata? Eu vi. Me surpreendeu o tamanho da penca das raízes. Era maior que meu 1,60 m de altura. Somos tão pequenos. Eu adoro isso. Adoro miniaturas. Sou uma miniatura na floresta. Existem espécies ainda mais minúsculas do que os meus cílios no solo, na água, no ar. Não os vejo e sei que existem. Percebo que num sistema agroflorestal, as interações interespécies são colaborativas e múltiplas. Nossas ações, nossas interações falam tanto de nós. Na cabruca, não só se produz a amêndoa do cacau, que logo será um nibs, para depois se transformar no internacionalmente conhecido chocolate. Esse você conhece. Na cabruca,
É também possível extrair o mel do cacau, o néctar da fruta. Já experimentou? As cascas, os cacos da fruta são uma riquíssima matéria orgânica que nutre e diversifica as espécies no solo. Microrrizas, fungos, bactérias, tudo imperceptível ao meu olhar. Uma cabruca é multicultural. Existem outras árvores. Então, também existem outras culturas, jaqueiras, árvore que chora, seringueira, árvores de grande porte e outras frutíferas de meio porte, todas juntas colaborando umas com as outras para produzir as safras. A cabruca presta um grande serviço ambiental, pois retém uma grande quantidade de carbono do ar. É a Simira Fernandes que pesquisou isso em sua tese. Valorizar a cabruca é preservar a mata. E o que nossa espécie faz? Bom, a depender de qual lugar da cadeia de produção você se coloque. Nesse caso, ser consumidor está muito bom. Se quiser, você também pode ser o produtor, o fazendeiro, o atravessador das amêndoas. Mas gostaria de mencionar aos cuidadores, os guardiões, as agricultoras e os agricultores, eles que dedicam sua vida ao cuidado. Quantas crianças terão nascido numa cabruca? Já pensou nisso? A corporeidade, territorialidade dos agricultores se adapta, se modifica na lavoura. Não há cultura dominante, há cacauicultura, a interação das espécies. O nome dela é Sandra Corradini, artista e pesquisadora de dança, mestra e doutoranda no programa de pós-graduação de dança da UFBA. Ela é uma pessoa de pele clara, olhos castanhos pequenos, usa óculos. Ela está usando um rabo de cavalo no alto na cabeça. Cabelo meio ruivo, com algumas mechas loiras feitas por ela mesma, de forma aleatória. Ela tem 1,60 m de altura, vegetariana. Ela pediu para convidar a todos, todas e todes para abrirem bem os olhos e os ouvidos e aguçarem todos os sentidos, porque ela vai começar sua fala agora e é muito importante que todos estejam 100% presentes. Muito obrigada e tenham todos, todas e todos uma ótima apresentação. Mar para Teresa. Carta do mar para Teresa. Eu gostaria de ler uma carta que eu escrevi para a Teresa. Teresa é especial. Ela é uma amiga ancestral. Nesta carta, eu conto para a Teresa uma experiência que eu vivenciei na dança. Na verdade, foi uma dinâmica proposta como uma forma de mobilizar a escuta no corpo e vivenciar a integração do corpo com a natureza na sua forma complexa. Teresa, eu te explico melhor. Foi um tipo de dinâmica meditativa que buscou sintonizar o corpo com a natureza em todas as suas formas em um mesmo campo vibracional. Ela enfocou o corpo em fluxo com o mar e ofereceu a possibilidade de ser, enquanto potência, de poder existir como um mar de possibilidades. Essa potência é o indicativo do que pode vir a ser, aquilo que não aconteceu, mas pode existir como algo novo. Ela leva um modo diferente de perceber a si mesma, as coisas no mundo e de modo amplo a natureza. A natureza não é vista como uma entidade separada do corpo, como frequentemente a gente a vê, colocando o corpo de um lado e a natureza de outro. Está certo que a natureza está fora do corpo, mas ela também nos habita. Corpo e natureza é uma extensão do outro.
seria um tipo de mistura entre o corpo em sua natureza humana e o ambiente, assim como um todo integrado, um grande complexo corpo-natureza. Antes de começar a dinâmica, Teresa, nós fomos apresentadas algumas noções importantes que ajudaram a compreender nossos corpos como organismos dinâmicos, que em nossos processos de abertura e de interação com o meio se revelam a nós como um ser em constante mudança. A primeira noção foi corporeidade, elaborada por um escritor francês que se chama Michel Bernard. Ele dedica seus estudos às artes, incluindo a dança. Ele sugere o termo corporeidade em substituição à palavra corpo, como uma espécie de subversão estética à tradicional concepção de corpo, que o entende como uma entidade fixa, rígida e imutável. Ele diz que corporeidade é um termo que traz conotações mais plásticas e, assim, é mais condizente com a realidade corporal, por essa se apresentar em suas múltiplas dimensões de forma orquestrada no corpo. Mas também não é só por isso. É pela sensorialidade do corpo, pela sua materialidade sensível e também pela sua maleabilidade. Teresa, essa noção de corporeidade se relaciona com o entendimento de cognição que vem sendo defendido hoje no campo das ciências cognitivas em uma abordagem a qual os pesquisadores chamam de ecológico-enativa, que é uma corrente mais radical do enativismo ligada à psicologia ecológica. Ela é radical porque os teóricos buscam reduzir ao máximo o apelo às explicações dos estados mentais como uma ocorrência restrita ao cérebro, independente das relações que o corpo estabelece com o meio. Para eles, a cognição é um fenômeno não representacional e eles buscam explicá-las com base na centralidade da ação. A cognição tem um sentido ascendente, de baixo para cima, da cognição básica para a cognição superior, havendo continuidade entre esses dois tipos cognitivos, mas muitos dos pesquisadores nem mesmo os diferenciam. A cognição básica está implicada ao modo como os indivíduos se envolvem com os ambientes imediato e remoto. Nesse tipo de cognição, o engajamento sensório-motor, dinâmico e ativo do organismo na sua interação com o meio decorre da atenção dirigida ao objeto-alvo e, nesse sentido, é provido de intencionalidade. Já o envolvimento com alvos abstratos é o que justamente vai caracterizar a cognição superior. E o que vai diferenciá-la das formas cognitivas básicas é o seu alcance temporal. Teresa, você sabe por que saber isso foi tão importante? Porque na nossa dinâmica, a nossa atenção e o nosso engajamento eram orientados às falas. Elas eram estímulos externos que ajudavam a desencadear nossos estados internos e a estabelecer conexões entre corpo e mente. Você sabia que o corpo inclui o cérebro e que o cérebro não é separado da mente e que a mente se estende ao ambiente? Bem, há dois vetores em uma mesma linha de ação. Um é o ambiente incorporado e o outro é a corporeidade ecocentrada, centrada na natureza na sua forma ecológica, cognitivamente ligada a ela. Compreender isso favoreceu o êxito da nossa dinâmica, Teresa, e proporcionou um estado cognitivo que instaurou um campo perceptivo favorável à produção de realidades virtuais, estas que são aquelas passíveis de se tornarem reais. Na nossa dinâmica, Teresa, nosso engajamento na fala proporcionou a criação de paisagens mentais únicas e individuais. Não existia o certo e o errado, o que podia e o que não podia, e tudo o que ocorreu internamente, nos nossos estados internos, expandiu da intersecção das falas com as imagens, as memórias sensoriais e as experiências individuais, e cabia a cada um fazer suas próprias conexões pessoais. A escutativa foi uma condição tão importante, Teresa.
Bem, mas antes de começar, para potencializá-la ainda mais, nós fechamos os olhos e ficamos um pouco em silêncio, para nos desvencilharmos dos nossos pensamentos e deixá-los passar, leves e fluidos com o vento. Teresa, eu vi com meus próprios olhos meus pés descalços na areia da praia. À minha frente estava um imenso mar. De frente para o mar, eu olhava para o infinito, um pouco acima da linha do horizonte, lá no fim, no limite último onde o céu encontra o mar. Com os olhos fixos no horizonte, eu expandia meu olhar interno para incorporar tudo o que havia à minha volta, a natureza em suas múltiplas dimensões. O que havia à minha direita, o que havia à minha esquerda, senti o céu sobre a minha cabeça, havia nuvens, alguns pássaros voavam, fez sol, choveu um pouco também. Havia algumas nuvens cinzas, mas estas logo se dissiparam. Como isso tudo afeta a gente internamente, né, Teresa? Isso te afeta assim também? Eu sentia todas as sutilezas do toque do ar na minha pele. Teresa, você sabia que o tato é um sentido que está espalhado por todo o nosso corpo? Ele está nas camadas mais superficiais da pele, e a pele é o que há de mais profundo. Você já sentiu esse grande envoltório que é a sua pele, Teresa? A pele, na sua relação mais profunda e primitiva, se relaciona com o sistema nervoso, que envolve uma parte mais central localizada no encéfalo e na medula espinhal, e uma parte periférica, que está em todas as outras partes do corpo. O sistema nervoso oferece a possibilidade de nos proteger de estímulos nocivos externos. Ele nos torna sensíveis à dor para podermos percebê-la como um sinal de alerta, indicando que existe alguma coisa dentro da gente que não vai muito bem. É pelo funcionamento do sistema nervoso que sentimos a temperatura externa, se está quente ou se está frio, e também as vibrações do ambiente. É ele que nos faz perceber a posição do nosso corpo no espaço, as mudanças de postura, nossas estabilidades e instabilidades corporais. Agora, todos os outros nossos sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar, todos eles estão na nossa cara. Teresa, você já sentiu o sabor da natureza na sua boca? Nossa, para mim, naquela dinâmica, o meu foi tão real. Bem, depois disso, fomos orientados a voltar a atenção para os nossos pés. Os meus ainda estavam na areia da praia. Teresa, esse grande chão que nos sustenta nos dá condições de desenvolvermos força para nos mantermos firmes e fortes contra a gravidade sempre. É essa gravidade, a mesma que atua sobre todos os corpos na Terra, seja animal, vegetal, mineral, humanos e não humanos, todas as materialidades visíveis, algumas rígidas, outras mais maleáveis e outras ainda invisíveis. O nosso olhar é tão abrangente, Teresa. Ele nos ajuda a trazer a natureza que existe fora do corpo para dentro da gente, para com ela seguirmos adiante. Mas uma coisa eu posso te garantir, Teresa, o nosso entorno é infinito. É 360 graus em todas as direções. Você já viu o que existe entre um elemento e o outro no espaço? Você já viu o que está atrás de você? Aquilo que você não vê, mas sabe que existe, percebe, sente na pele, penetra seus músculos, ossos, vísceras, o seu corpo como um todo. Amplie a sua percepção e veja o que está atrás de você, desde as coisas mais imediatas às mais remotas, distantes no tempo. Todo o seu passado, os seus antepassados, suas ancestralidades, tudo o que existiu no mundo antes da sua existência. Permita que
toda essa natureza te invada e te inunda com todas as qualidades e presenças que existem e que habitam um lugar íntimo dentro de você. Aí sim, Teresa, aí sim eu me senti inteira e totalmente integrada com a natureza. Somente então iniciamos nossa caminhada coletiva para a nossa imersão com o mar. Preparei meu primeiro passo. Desloquei o meu peso para a minha perna esquerda e liberei a outra para avançar adiante. E foi assim, transferindo o peso de uma perna para outra, da outra para uma perna, de um passo para o outro, que seguimos todos em direção ao mar. Demos nosso primeiro passo, o segundo passo, o terceiro, fomos todos juntos para dentro do mar. A cada passo, a sensação na água no corpo ia ganhando outras dimensões. Primeiro foi a água no corpo e depois inverteu tudo. Foi a sensação do corpo na água. Mas, Teresa, isso não ficou por aí. Nós estávamos em pleno mar, nós éramos mar. Eu sentia corpo e mar como uma coisa só. Eu sentia a gravidade atuar de uma forma totalmente diferente. Éramos corpo e mar integrados, corporeidades em matéria e energia vivenciadas no mar e com o mar. Era um todo integrado de sentimento, sensação, emoção, intenção, atenção, intuição, percepção, interação. Estávamos em um imenso oceano, soltos, em fluxo com as águas, que iam e que vinham, que nos banhavam e que nos envolviam, nos revelavam, nos encobriam e nos ajudavam a detectar novos traçados sensoriais, motores cognitivos e afetivos. Entramos em total sintonia com a natureza, Teresa. Este estado trouxe novas necessidades e sabedorias corporais sensíveis e autônomas, antes desconhecidas. Teresa, qual é a imagem do seu mar? Geralmente, quando imaginamos um mar, é comum criarmos uma imagem poética do corpo que frui em sincronia com o movimento calmo das ondas, na presença de uma brisa refrescante, sol a pino, céu azul, praia limpa, linda, vazia, tranquila, tudo feito para você. Foi criado por você. Essa imagem perfeita é criada espontaneamente na sua imaginação, Teresa. É essa a natureza do seu mar, calmo, inspirador, libertador? Ou ele é completamente diferente, caótico, cinzento, obscuro, totalmente desconhecido? Este imenso mar incorporado é individual e ele sempre terá a grandeza de revelar nossas vulnerabilidades mais profundas. O que você faz quando você se flagra em meio à sua vulnerabilidade mais profunda, Teresa? Até que ponto nos deixamos ser levados por outras forças que não são nossas, que não foram exatamente criadas por nós? Eu falo de forças externas, Teresa, muitas vezes opressoras, que nos fazem acreditar que o nosso mar, criado nesse trânsito entre a nossa natureza humana e a natureza que está fora da gente, seja tão insignificante e sem sentido. Mas será que realmente é assim tão insignificante, a ponto de abrirmos mão dele assim tão facilmente? Você já pensou nisso? O que você acha disso, Teresa? Teresa, eu e o mar esperamos vê-la em breve. Com muita saudade, carinhosamente, assinado, o mar. Ativista, atriz, performer, vegana de favela, praticante de yoga, sapa feminista e admiradora dos seres felinos, Roberta Nascimento é bacharela em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia e atualmente é mestranda no programa de pós-graduação em artes
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vinda da periferia de São Paulo, carrega em sua corpa a urgência pela liberdade e é na arte que encontra um caminho para dar voz às suas inquietações. Roberta tem 36 anos, seu tom de pele está ali, na paleta barro, vermelha, jenipapo, urupum. Tem 1,52 m de altura, usa óculos quadrado, grande, de hastes transparentes. Sua boca, eu diria que é mediana. O nariz é mediano e usa um piercing no septo. Seus olhos são pequenos e castanhos, usa um alargador na orelha direita. Seus cabelos são longos e ondulados, e ainda tem uma franja rosa. Salve, meu nome é Roberta Nascimento, Roberta Santos Nascimento. Eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você faz quando você é roubado? Sério, responde aí, o que você faz? Chora? Se revolta? Faz um BO na delegacia online mesmo. Dá para fazer BO online hoje em dia. Busca denunciar de alguma forma. Mas e quando o que lhe roubam é impagável? Não tem denúncia que resolva o que lhe roubaram. Pois então, a mim me roubaram o direito de conhecer a minha própria história. O meu sobrenome, como eu falei, é Santos Nascimento. São sobrenomes genéricos, eu sei. Porque me roubaram os nomes que iriam me ligar à minha ancestralidade originária. Porque digo, filha de Abia Yala sou. Minha mãe, uma mulher indígena de Pernambuco, porque seus traços não negam isso. No entanto, a ela também foi roubado o direito de conhecer a sua própria história. Ela saiu de lá, de Pernambuco, ainda no início de sua adolescência. Saiu não, foi mandada. Ela foi mandada para São Paulo. Dona Maria foi morar na favela da Vila Prudente. Meu pai, um homem sertanejo do sertão do Ceará, canafisto, conhece? Saiu de lá ainda jovem para estudar, em São Paulo. Seu Roberto foi morar na favela da Vila Prudente. Lá, esses dois sonhos nordestinos e peregrinos se encontraram e lá eu nasci, na favela da Vila Prudente. Salve, Zé! Embora eu tenha nascido num lugar extremamente pobre, materialmente falando, eu sempre tive muito afeto ao meu redor. Aquele afeto carinhoso, nordestino, artesanal. Eu tomei o leite materno até uns 5 anos de idade. Acreditem, até os 5 anos de idade, a minha mãe me amamentou e eu só parei porque a minha madrinha me fez prometer que eu iria parar de tomar o leite da minha mãe e assim eu fiz. Prometi e parei. Mas esse foi o único leite que eu realmente apreciei. Minha corpa rejeitou o leite de outras espécies logo cedo. Sua sabedoria deve ter achado estranho essa coisa de tomar o leite de outras espécies que não a humana, e ainda mais depois de passada a fase da infância, digamos assim, adulta, adulterada. Sabe, roubar o leite do bezerro, roubar o leite da ovelhinha, roubar o leite das búfalas, adoecer outros animais para produzir, 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 para a espécie humana consumir, 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 consumir. Estranho, né? Tratar outros seres como coisas materiais descartáveis é tão perverso.
Vocês também devem achar isso. Bom, espero que sim. Mega bilionários não deveriam existir e muito menos indústrias da morte. Eu conheci o meu avô materno, que morava lá em Pernambuco, em Serra Branca, com 10 anos de idade. E aí, quando a gente chegou lá, eu, minha mãe e a minha irmã, ele soltou fogos de artifício em comemoração. Ia matar uma cabra para a gente comer e eu prontamente me agarrei à cabra, chorei e pedi para ele não fazer aquilo, que eu não ia comer a carne da bichinha. E talvez ali tenha sido a minha primeira ação direta, vamos dizer assim, enquanto uma veganinha. Talvez ali eu tenha me compreendido como vegana. Eu nem sabia que essa palavra existia e que esse estilo de vida existia na real, na real. Mas bom, a cabra ficou viva e morreu de velhice. Vocês sabiam que os ursos polares estão morrendo? Pois é, estão morrendo. O gelo marinho do Ártico está derretendo, os ursos polares estão morrendo, comendo plástico, morrendo, ilhas de plástico, morrendo. Será que o humano destrói tudo que toca? Vocês sabiam que as belugas apreciam música? Pois é. Elas não só demonstram curiosidade ao escutar uma melodia, como chegam até lá, elas se aproximam da melodia. E dentro da nossa leitura humana, elas dançam. As belugas dançam. E as baleias jubarte, fêmeas, que estabelecem elos de amizade para toda uma vida. E uma vez ao ano se encontram para um rolezinho no fundo dos mares, maravilhosas. E os porquinhos lindos abanam o rabinho quando estão felizes. As lontras marinhas dormem flutuando na água de mãos dadas, para uma não se perder da outra ao flutuar. Elas sim não largam as mãos umas das outras. E as vacas, que emitem vocalizações para cada emoção que sentem. E elas choram, gente. Elas choram quando ficam tristes. Imagine você nascer e viver toda a sua vida em confinamento, realmente presa, com seus movimentos limitados, sendo forçada a parir para produzir leite, tetas com câncer para produzir leite. Imagina você uma vida inteira de confinamento e estupro. Confinamento e gravidez forçada. Essa é a vida das vacas que produzem para a indústria de laticínios. Elas são chamadas, dentro dessa linguagem perversa, de vacas leiteiras. Em 2018, aconteceu uma tristeza que até hoje, quando eu lembro, meus olhos lacrimejam. Um boi Nelore se afogou em Salvador. Ele estava sendo transportado para uma feira internacional de agropecuária. E entre um transporte e outro, ele viu a oportunidade de fugir e fugiu. Ali pela região do aeroporto. Ele passou 5 dias desaparecido. Eu fico imaginando ele apreciando talvez seus primeiros e únicos dias de liberdade. E aí no 5º dia, quando o viram, o encontraram, tentaram aprisioná-lo novamente para o exibir em uma feira como uma coisa qualquer. E aí ele correu.
Ele correu para o mar de Stella Maris. Ele entrou no mar. Pessoas tentaram tirá-lo das águas. Até conseguiram, 3 vezes, mas ele retornava. Ele morreu afogado. Essa talvez seja a história do boi que se suicidou. Não, nem nome ele tinha. Realmente, uma espécie que se acha o topo de qualquer coisa, de uma arrogância que entristece qualquer coração. Qualquer não, mas o meu coração entristece. Acho injusto o que fizeram com os burrinhos. Carregam uma fama que não lhes cabe. O burro não caga na água do rio porque sabe que é lá que mata sua sede. Já não diria o mesmo da espécie que se acha a mais inteligente de todas. Não, manes. Só reflito. Reflitamos. Só reflitam. E o ronronar das gatinhas? Oh, já escutou? Como é relaxante. Por aqui, nesse espaço-tempo onde eu estou, cheio de concreto, pouca terra, em meio a uma natureza, em meio a uma natureza desnaturalizada. Bom, a natureza também está em mim, as minhas raízes estão em mim. Ainda não as toquei por completo, como eu falei, nos roubaram tanto. Só que a busca é essa. Sei que vou tocá-las. A retomada é real e tá rolando. Mas vambora voltar para as gatinhas. Todas as noites, a sinfonia ronronar aquieta meu coração e creio que até ajuda a minha imunidade a trabalhar melhor. Só gratidão por ter a companhia de 2 felinas que me ensinam diariamente que bom mesmo é apreciar os primeiros raios de sol que iluminam um novo dia que nasce. Me mostram que alongamento é fundamental, assim como hidratação e alimentação, e lógico, horas de sono muito bem apreciadas. Elas têm a rotina delas e eu admiro, porque eu não consigo estabelecer uma. Digamos que a minha rotina é não ter rotina. Uma vez, Molly, que é uma das gatinhas que mora comigo, ela não só salvou a minha vida, como de todo mundo que morava na residência universitária. Eu morava num quartinho bem pequenininho da residência e eu tinha o hábito de fazer a meditação olhando para a vela. E uma certa noite eu fiz a meditação e deitei na cama. E eu peguei no sono, gente, sem querer. A vela estava acesa, a gaveta do altar, onde ficava a vela, estava aberta, cheia de papel, coisas, meu óculos estava dentro. Eu acordei com Molly, desesperada, batendo e arranhando meu rosto. O fogo já estava altão, já tinha tomado o altar todo, a gaveta, e estava caminhando, se aproximando da cama. Eu levantei, como eu falei, o quarto era pequenininho, então eu corri para o banheiro, enchi o copo de água e joguei no fogo. Eu apaguei o fogo. Não, Molly apagou o fogo. Eu só estou aqui falando com vocês porque Molly salvou a minha vida, e mais de uma vez. Aqui quem fala é uma vegana de favela que está em processo de retomada de sua própria ancestralidade e que, por mais que a espécie humana se mostre cruel e perversa, ainda acredita que redesenhar um futuro possível pode não ser uma utopia se ele for redesenhado e forjado pelo bem viver. Salve Margarida Alves. Medo nós tem, mas não usa. Salve Ailton Krenak. O futuro é ancestral. Salve Nego Bispo. Bora transfluenciar. Salve Regina Celli, que com sua favela orgânica e alimentação sustentável aproveita até o talo. Salve Angela Davis. Realmente, a liberdade é uma luta constante.
O nome dela é Lela Queiroz, artista pesquisadora de dança e performance, corpo, consciência e cognição, mestra e doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, líder do grupo de pesquisa DC3, com pós-doc na URGS e Unifesp, professora do programa de pós-graduação PPGDC UFBA, Escola de Dança UFBA. Se entende cidadã do mundo. Sua concepção se deu no Chile, nascida na Pauliceia Desvairada, quando pequena, bem magricela, comprida, pulmão frágil, andava no mato com a avó aos 4 anos de idade, magrelinha no coração do Brasil. É de pele clara que fica morena fácil. Tem muito cabelo encaracolado cheio, hoje quase rapado. Sente demarcadores indígenas e africanos, sobretudo nos aspectos de inteireza e afeto. Ouvia-a de eterno quando pequena. Vem cá, nega, o que foi? O mais carinhoso dos jeitos. Vegetariana, praticante de meditação e yoga. Vive cada minuto como nunca mais. Artista performer, ativista meio ambiente, educadora somática bemicista, facilitadora em cultura de paz, líder GPDC3, PPGDC e dança UFBA. Guerra nuclear, nem amaldiçoado. 2019, ano interditado, não por guerra nuclear, nem amaldiçoada guerra química de agente laranja, mas de cunho ecológico. Vírus desconhecido mata milhões e multa rapidamente. Se espalha, novamente, proteína letal com mutação tão rápida assim, rápida demais para ser da natureza. A natureza aproveita tudo, não desperdiça nada e faz durar. Não multa depressa. Quem faz isso é a transgenia. COP22. Dizem abertamente, o mundo queima e nós lucramos. E falam abertamente isso. Nova doença no trabalho, psicofísica, burnout. Queimamos a terra e nos queimamos. Parecemos estarmos exauridas, a terra e nós. Agroecologia, além de coletiva, além de filosofia de vida, além de uma arte de convivência, de cuidar junto, saúde do solo, do ar, da água, dos nutrientes, da terra e de nós. Ana Primavesi, o que Fernando Andreotti, da microbiologia do solo, nos contou, como funciona a raiz e planta, muito parecido com a gente. Fernando diz que de 25 a 30 mil criaturinhas aqui embaixo são necessárias para a raiz trazer e a planta pegar só o que seja bom para ela. Agora, se só tem 10, vai tudo. Vai a praga. Pega o que tiver. E aí a planta se debilita. Nós também. O mesmo. Mal respirando veneno e mais veneno. Vandana Shiva alerta e denuncia que sementes modificadas milagrosas feitas para suportar mais e mais veneno no nosso intestino nervoso, imunológico, bactérias nas dobras decidem o que fica e o que vai embora. Sem evacuar, conducivo, se volta para dentro como veneno. Para doenças oportunistas e adoecermos como as plantas. Me lembrei de Niels Bohr, da complementariedade, Mário Bunge, sistemismo, Lovelock, Gaia Viva, David Bohm, consciência espiritual, Lama, Joan Mason, comunidade humana planetária para o florescimento da vida. A gente vê que fora daqui estão compactadas a terra, sem água, sem árvores, sem cobertura, sem matéria orgânica, sem tradição nutridora, exposta, compactada, extorquida de calor, ferida, tudo seca, não tem mais água. Nesse povo, da Fudivá, 20 de terra preta, bom, e aqui, em cima, somos mortificados.
A água na terra é como sangue nas nossas artérias e veias. Onde tem raiz grande, tem mina, tem água. Indicam isso. Quando incendeia a floresta, queima-se junto o ar, a água, o solo. E os veios de água precisam ser encontrados debaixo da terra cada vez mais fundo. As águas de superfície, a essa altura, estão todas contaminadas. Sem ciclagem, tudo não vive, morre. Indústrias de privatização de tudo geram um sistema de morte, necropolítica e psicopoder. Achille Mbembe, Frantz Fanon, como o poder sistema nefasto destrói pessoas e culturas e como isso dói na cara. A canção da terra e o seu recado de hoje, para construir caminhos para o bem viver comum, não pode ser destruída, porque nos destruímos a nós mesmos ao mesmo tempo. Aqui na terra, esse cheiro, esse frescor, fresquinho, tudo confabula a favor. Por outro lado, por toda parte, parecem sufocadas desde as raízes, como feridas, sem espaço, sem luz, sem água. A gente precisa desfrutar um lugar, porque ele precisa, no território. Primeiro, restabelecer um ponto de partida a partir daí. Bill Mollison e Peter Webb. Somos natureza, parte da natureza, e não podemos suportar mais. O ambiente passa por dentro do corpo. Bruno Latour, precisamos da ecologia política para reconhecer os direitos da natureza. Volto no tempo. Arte e ambiente, Joseph Beuys e Hunter Klassen me guiam. Convivo diariamente com medo de guerra nuclear e anunciam a guerra pela água que virá não se sabe quando. O ano 1989, várias pessoas, conhecidas minhas e amigas delas, pegam e morrem claros. Porto de Santos, calamidade pública. Assustador. George Well, Lito, 1984. Entro para a arte e faço todas as ações da arte do movimento social que chama Paz Verde. Saída de dentro de um saco de 100 litros de lixo, entrego uma bandeja de espinha dorsal de um peixe, um símbolo nuclear, esqueletos na calçada, mostrando para o cônsul que vamos morrer todos. Antes da duração da vida e da morte na linha da natureza, antes do tempo. Danço para o consulado da França e um grupo enorme se desloca. Para pararem os testes nucleares em Mururoa. Banimos. A luta coletiva e local, internacional, é muito importante para a gente conquistar coisas duradouras. Danço para a população de São Paulo correndo 6 quilômetros dentro de uma esfera de gás nitrogênio com uma máscara de gás nitrogênio contra gás tóxico da Segunda Guerra Mundial, grudada na cara, a mostrar a pressão negativa e toda a poluição atmosférica gerada pela indústria do óleo negro e petróleo. Estamos nos asfixiando num planeta sempre em guerra. Dançamos para salvar a árvore samaúma da Amazônia, considerada mãe, somos 9, e gritamos o grito da floresta. Entre algumas incendeia-se o mundo. O ano é 1996. Dançamos 12 horas debaixo da árvore sagrada. Guerreiros do arco-íris do mundo todo se juntam no capão. Danças xamânicas dos povos da floresta, ideias para adiar o fim do mundo, e como parte de tudo isso.
Tacaverá e as perspectivas de reencantamento do mundo. Linha do tempo. 2013. Novo ciclo torrencial de doenças assustador. Ebola, gripe asiática, aviária, suína. Começa o uso de máscaras. 2016, 19, 20, interdita-se o planeta em emergência. Toque de recolher, confinamento, privada, não saia de casa. Coronavírus mata. Fique em casa. Consumidas entubadas pela tecnologia, não tem nada a ver com curar. Tem a ver com vender. Vender mais remédio. Vender muito medicamento. A medicamentação da sociedade. O Almedic. Roberto e Sandra participam em momentos diferentes. Pesquisamos sobre. Tudo se encontra medicamentalizado. De cabo a rabo por todo lado. Microplásticos no corpo, encontrado nos peixes. Tem mais farmácia que verdureiro. Anestesia-se em consultas clínicas. Para não se sentir dor. Sem cirurgia. Morrem mais pessoas por erro médico do que por guerra. Câncer e medicina nuclear dá lucro. Mata muito lentamente. E vieram os nascimentos congênitos, males, que nunca existiram antes. Cabeças de lixo, repletas de lixo. Por todo lado, embalagens, frascos, plásticos, eletrônicos, uma infestação, consumindo as pessoas inteiras engolidas vivas. Lixo você não é. Ambientes controlados. Comemos veneno, sentimos veneno em tudo. Ouvimos veneno, não nos damos conta, nem percebemos em parte alguma, nem sendo parte de nada. Quando destrói a natureza em nós, quando desnaturadas e adulteradas as plantas, nós cortadas, sem parir, não é corpo-natureza. Alimentar é que precisamos nutrição, força e energias para viver. E das mesmas para dançar e cultivar. Elementar é que qualidades de movimento são corpos natureza. Reflexos instintos vivos em ação na natureza, atento intencional, tendo dado o primeiro passo. O seguinte vem depois. Somos, sobretudo, água e luz. Por onde entra, pelo espaço. Poder ser e crescer tem a ver com espaço e apoio. Brechas de luz para fotossíntese, cultivo adensado. Como nos diz Renz em Primavera e Ernst, tudo junto de uma vez só. Consorciado quer dizer, tem para todo mundo de forma equiparada, equilibrada, equacionada, contributiva. Cuidando da água, da terra, do ar e da saúde do solo ao mesmo tempo. Da entropia para a sintropia. Agora, uma coisa. Árvore e corpo, perfeitas em combinação. Elas emitem oxigênio, O2 que não temos, emitimos CO2 que elas não têm e precisam. Recanta os corpos na árvore. Roberta toma parte, debaixo dela ficamos. Que não seja espaço de passagem, mas de permanência. Aos poucos se dão mudanças de estado. Os animais voltam, corpos vibram, se curam, revigoram, recuperam. Ancestralidade, cognição, cura, espiritualidade vêm juntas. Cosmos sentidos, cognição corporalizada. Sistemas para sintonia fina entre todas as espécies e mundos. Fazer sem agir não é corpo-natureza.
Ver sem enxergar não é corpo-natureza. Enxergar no escuro é. Ouvir sem escutar, não. Escutar no útero é. Não apalpar nem tocar, não. Sentir dentro, aqui no meio da natureza, é. Não apalpar nem tocar, não. Cheirar, mascar, aromas e gosto, é. Se tudo ficou tudo no lugar, durinho, direitinho, não é corpo-natureza. Mas se tudo saiu também, fora, completamente, não é corpo-natureza. O nosso cérebro não é fechado. É um órgão que liga corpo-ambiente, mente ampliada, cognição distribuída, visão persiana. Natureza da mente não localizável, inseparável, sem características, visão budista. Perturbação permanente é deixar de ficar dentro da tecnologia. Para viver junto, voltar a conviver direto na natureza. Conscientes coletivos, kármicos, cognitivos, predispostos, instintivas, intuitivas, espontâneas, coexistentes, codependência, interdependência. A questão parece ser tudo isso dentro de um sistema de morte ou de sistemas, vida, para o bem viver na Terra? Ante tudo isso que conversamos, corpo, natureza, cultura, numa nova ética, corpo-ambiente, para encontrar caminhos em que artes, agroecologia, biodiversidades, pluralidades culturais, do bem viver comum e os direitos da natureza, contempladas. Geremos uma revolução cultural em educação ambiental. Agradecemos sua presença aqui com a gente hoje. E passe para todo mundo o link desta fala no Congresso UFBA 2023. E dá uma olhada lá no Insta da @Infestação Performance e também na @Corradini Sandra. Convidamos todas as pessoas que têm pesquisas ligadas a essa mesa de hoje que se junte a nós no grupo de pesquisa DC3 pelo e-mail dc3baobá@gmail.com. Lembra de deixar o seu like e visite meu canal no YouTube, Roberta Nascimento. E meu Instagram é @corpodaroberta. Alguns autores e conceitos da mesa de hoje de Paula Dagnino, Regina Celli, Alimentação Sustentável, Sofia Zaragossin, Sinira Fernandes. De Sandra Corradini, Michel Bernard, Corporeidade. Giovanni Rolla, Cognição Ecológica Nativa. Ciane Fernandes, Imersão, Corpo-Ambiente. Pesquisa Somático-Performativa. De Roberta Nascimento, Margarida Alves, Ação Direta na Luta pela Terra, Reforma Agrária. Ailton Krenak, Futuro Ancestral. Nego Bispo, Transfluências. Angela Davis, Veganismo Popular. De Lela Queiroz, Vandana Shiva, Agroecobiodiversidade e Sementes Livres, Ecofeminismo, Pluralidades Culturais. Ana Primavesi, Agroecologia. Fernando Andreotti, Microbiologia do Solo. Achille Mbembe, Necropolítica, Psicopoder. Franz Fanon, Racismo Estrutural, Pensamento Decolonial. Bill Mollison, Sistemas, Mundo. Permaculturais. Peter Webb, Permacultura. Bruno Latouf, Ecologia Política, Direitos da Natureza. Joseph Beuys, Vida como Obra de Arte. Hundertwasser, Arte e Ambiente. George Orwell, 1984. Grande Irmão, Totalitarismo, Sociedade do Controle. Karin Hansen, Sistemas Agroflorestais. Ernst Goethe, Agricultura Sintrópica. Niels Bohr, Complementariedade. Mário Bunge, Sistemismo. James Lovelock,
interdependência de Gaia Viva, Mãe Natureza, Mãe Terra, pensador indígena Cacaverá, Jecupé, etnia Tapuia, reencantamento do mundo e tradução de canções, David Bohm, consciência espiritual, Lama Padmasamten, espiritualidade e cultura de paz, budismo tibetano, Joan Macy, compaixão inteligente. Agradecemos a organização do Congresso, todas as equipes, a UFBA, ao IFBaiano, ao UERJ, ao PPGD Dança e PPGDC, que nos acolhem como pesquisadores. Vejam a programação do Congresso de 13 a 17 de março. Tem muita coisa boa e esperamos vocês nos contactarem em nossos canais. Até lá!